Ei, gravação. Ou tá gravando. Então, muito bem, pessoal, né? A professora, como está sendo feita a chamada, Rony, meu amigo. Eu tenho nessa turma mais de 50 alunos, agora tem 40, mas eu já bati 60 nessa turma. Então, assim, eu não consigo ficar perdendo meu tempo fazendo chamada, né? Vocês são adultos aí, tipo, a aula ainda online, né? É complicado, tipo, eu faço chamada, meu cara tá lá assistindo novela, né, bicho? Então, tipo, vai saber, né? Não tenho como controlar isso. Então, assim, eu não faço chamada. Né, eu tô assim, lógico, tem os alunos que a gente troca mais ideia, que eu sempre vejo no bate-papo, que sempre está participando da aula, né? Então a gente acaba, né, tendo maior ligação com esses alunos, ver quem sempre está na aula e tal, né? E é isso, mas assim, eu não tenho, né, como controlar isso, fica bem difícil mesmo. Boa noite, professora. Hoje está sendo meu primeiro dia de aula. Se possível, poderia me enviar as matérias. Oi, Kátia, mais um caos desse. Tá aqui o link da nossa pastinha do Teams, do OneDrive, né, que é um dos aplicativos parceiros. Daí você tem acesso aí às aulas gravadas, à bibliografia referenciada e aos slides de aula, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos mais que tarde do que nunca, né? Dar início à nossa aula aí. Pessoal, aula passada a gente tinha finalizado, né, os 3 princípios da metodologia científica. Então, os 3, digamos assim, precursores, 3 métodos precursores da metodologia científica atual, que seria o método indutivo, que é o método indutivo, que vem, né, as ideias, as hipóteses para fazer um trabalho de pesquisa, né, iniciar uma pesquisa, eram dadas a partir de observações, né? Então, teorias poderiam ser fundamentadas, né, ou criadas a partir, né, das observações. Em seguida, vem a parte de método dedutivo, né? Então, o dedutivo pressupõe que, a partir das observações, deve-se estipular uma problemática envolvida ao tema observado, né? O objeto de estudo. Então, deveriam ser anotadas, né? Questões desculpa, pessoal. Questões de refutabilidade das pesquisas, né? Então, a ciência, quando ela evolui, ela traz, né, diversos assuntos e a evolução da pesquisa científica em cada tema, né? Em cada área. Então, essas evoluções científicas tinham que ser embasadas em testes, né, de veracidade, em experimentos, em experiências, né, em validações de metodologias e experiências para que essa ciência pudesse, então, ser creditada, né? Então, o método dedutivo vem da dedução de alguma coisa por estudos preliminares, né? E observação, e, né, também não deixando de considerar o método indutivo das observações. E o terceiro método que a gente abordou aula passada, né, seria o método dedutivo lógico, ou lógico dedutivo, que a partir de teorias já concretizadas, você unifica, né, uma dedução sobre algo que está sendo testado. Então, a teoria, né, ela impulsiona os resultados e a conclusão de determinada pesquisa. Então, a gente viu esses 3 tipos de, de métodos, né? Não sei se o problema é aqui, carregou a tela. Pessoal, como é que tá a tela aí? Vocês estão conseguindo observar aqui? Aqui já, então é um Ainda não, tá acha? carregando. Pronto, o meu só fica rodando ainda, não apareceu nada. Também não. Aqui já, normal, aqui deu. Então, ó, tem bastante Quem gente só fica normal. rodando, atualiza a página, porque isso acontece, ou, por exemplo, sai da chamada e entra de volta, que ele volta. No celular acontece isso às vezes. Tá, Beleza, beleza. obrigada, querido, pelas dicas.
Então, dá um F5 aí, pessoal do computador, sai e volta, né, para conseguir enxergar a tela, tá bom? Isso são todas, né, questões que a gente vai aprendendo, né, ao longo. Obrigada pela dica aí. Então tá, pessoal. Aí a gente, né, falou aula passada sobre a parte da introdução à metodologia científica. Então a gente parou aqui, né, em que antes de falar do método científico, da metodologia científica, né, a gente discorreu um pouco sobre algumas frases interessantes, algumas sentenças, né, publicadas por Ulisses Infante. Ulisses Infante é um autor respeitado na área da metodologia científica, né, de processos metodológicos para escrita de trabalhos científicos. Então, ele traz, né, observações interessantes sobre o processo metodológico, sobre o processo científico, tá? Então, a gente discutiu alguma coisinha nesse aspecto, né, e daí paramos aqui. Enfim, né, por fim, o que é esse tal de metodologia científica? O que é isso? Bom, gente, etimologicamente falando, né, a gente entende por métodos duas palavrinhas aqui em grego, né, dividido por met, que é meta, né, e odos, que seria direção. E logia, né, ou logos, que é o estudo, né? Então, portanto, a metodologia científica trata-se de um estudo, a metodologia trata-se de um estudo inerente aos meios e maneiras de conduzir e executar uma ação, a fim de alcançar um determinado objetivo. Então, você traça uma meta, né, um objetivo, um fim, você traça isso e você tem um meio até chegar a este fim. Qual é esse meio? Como você vai conduzir essa caminhada, né? Ou essa jornada para chegar à sua meta, ao seu objetivo. Né? Então, isso é a metodologia, ou como você vai aplicar as ações, né, para chegar no seu objetivo final. Boa noite. É alguma dúvida? Quem fala? Oi? Não, professora, não. Só para dar boa noite mesmo. Oi, Eliane, tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Consegui entrar agora. Então tá bom, bem-vinda. Então, dando continuidade. Boa noite, professora. Boa noite. Oi. Gente, estamos aqui no meio da gravação. Eu ia pedir, então, para vocês darem boa noite ali no chat mesmo, tá bom? Porque daí o pessoal que já estava aqui já está no ritmo do pensamento, né? Tá bom, pessoal? Brigadão aí, tá? Mas dá um oizinho lá para a prof no chat, que a prof consegue responder, tá bom? Faz uma carinha de feliz enquanto fala ali, dá uma piscadinha, mas a gente responde. Vamos lá. Então, pessoal, essa disciplina ela é um pouco densa, porque vocês têm que né, raciocinar como que essa questão da pesquisa científica ela é levada, né? Mesmo porque como vocês estão tendo lá, alguns de vocês, né, estão tendo projeto integrador, é importante que vocês façam essa ponte entre o que vocês estão ouvindo e vendo aqui comigo na aula, né, de metodologia, na parte de teoria, tá? Para daí aplicar na elaboração lá do projetinho de vocês, beleza? Bom, então, né, como eu disse, a metodologia busca, então, o conhecimento, né, ou um objetivo, tá, através de metodologias ou ações que você vai levar durante a sua pesquisa, o seu trabalho, né? Aplicado à ciência, então, a metodologia aplicada à ciência refere-se, então, ao que? Ao estudo da ação científica, né? Se metodologia é você ter um objetivo e traçar meios de como chegar nesse objetivo, o que é aplicado à ciência é você tem um tema, você tem um objetivo com aquele tema. Como você vai fazer para alcançar aquele objetivo exposto por aquele tema? Né? Então, essa seria a metodologia científica, maneiras de realizar uma pesquisa científica. Quando vocês começarem a
ver mesmo como isso funciona, vocês vão deixar de enxergar a elaboração de um trabalho acadêmico, científico, de pesquisa, como um bicho de 7 cabeças, tá? Então, pessoal, o método científico, o termo método científico representa princípios e procedimentos, então, processos para que chegue-se, né, ao objetivo daquele objeto de estudo que seria o tema abordado no trabalho. E esses procedimentos buscam, né, de forma sistemática, um determinado conhecimento, que no caso de vocês é o tema lá que vocês, né, decidiram. Né? Então, é uma busca sistemática, você tem que ter um sistema, uma metodologia. Né? Então, para a gente fabricar um produto numa indústria, a gente não precisa ter procedimentos, não é? Então, se numa fábrica que a gente precisa fabricar um produto, que é o meu objetivo final, eu tenho que ter procedimentos operacionais, preciso ter todo um controle, né? Para fazer pesquisa é a mesma coisa, para você escrever é a mesma coisa, né? Então, o que demanda, quais são os aspectos, né, que demandam um método científico? Bom, primeiro, você tem, né, então, 4 pilares aí, né, de sustentação para embasar uma pesquisa científica, na qual você tem a pesquisa por referências bibliográficas, ou seja, a busca pelo conhecimento teórico de determinado assunto, certo? Então, assim, a gente está numa era que todo mundo acha que sabe de tudo, é uma coisa muito louca, porque ninguém assume, às vezes, a própria ignorância, no sentido de, eu não sei tal assunto, não tenho propriedades para falar sobre o respectivo assunto, então eu vou buscar saber mais, ou se atualizar sobre determinado assunto, que às vezes já é até doutor, né, que nem eu sou doutorinha, mas a gente tem que sempre estar atento às mudanças, às evoluções, né, às melhorias, sempre de maneira imparcial, né, sem levar emoções. Por quê? Porque o método científico observa as melhores maneiras, as soluções dos problemas, sempre de forma imparcial e sempre de forma racional, né? Então, por isso que a gente tem que, primeiramente, ir em busca da bibliografia para entender sobre aquele assunto, conhecer mais, ter mais propriedade, embasamento teórico sobre aquele assunto, seja por conceitos, seja por definições, seja por teorias, né? Sobre história, sobre implantação, sobre aplicação. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre determinado assunto, mais fácil vai ser de confrontar essas ideias que nós aprendemos, né, que nós adquirimos a partir desse conhecimento, né, de buscas bibliográficas. Então, bibliografia, gente, para quem não, né, não tem esse, talvez esse conceito, a bibliografia são fontes de informação, né? Então, são documentos chamados de fontes bibliográficas, então são artigos científicos, teses, dissertações, trabalhos acadêmicos publicados, é todo aquele documento que foi publicado e creditado, né? Então, a gente tem plataformas de pesquisa para fugir das fake news, né? Então é o que eu falo para os alunos. A gente vai ter, né, nas próximas aulas falando sobre as bibliografias, né? E a gente vai perceber que a gente está numa era em que a gente tem muito acesso à informação. Então a gente tem, né, um boom assim de fontes de informação. Mas dessas fontes, quais são fontes confiáveis? Quais são fontes que realmente estão debatendo de forma séria, embasando cientificamente as suas proposições ali naquele texto, né? Então a gente tem plataformas de pesquisa próprias para o desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Que é a plataforma Cielo, plataforma CAPES, bibliotecas virtuais, anais de congresso, relatórios técnicos, né? Então, onde que a gente acha isso? Existem as plataformas certas. Hoje a gente só sabe falar do Google, né? Então a gente pega lá o search do Google, né? Na lupinha, digita lá o tema, o que a gente quer pesquisar e acha que ali vai encontrar tudo, né, que é de verdade, tudo, né, de melhor. Não, eu tenho muitos alunos que às vezes vêm assim para mim.
professora, eu não encontrei tal tema. Nossa, encontrei tão pouco sobre aquele tema que eu estava pesquisando. Eu acho que não tem muito a respeito, né? Não é falado muito. Aí eu pergunto para o aluno, tá, mas onde você está pesquisando? Ah, no Google. É engraçado que quando a gente busca no Google, não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um determinado tema que a gente tem curiosidade, a gente bate lá no Google e vem aquele mundaréu de página. Não estou falando que não é uma plataforma viável de pesquisa, é sim, mas dá para filtrar isso aí. Porque o que acontece? Quando a gente bate o tema lá, baixa na página do Google um monte de anúncios, mas vem de um tudo, né? Vem de um tudo lá no Google. Então, vem página de anúncio, vem blog, vem página de sites. Quando muito um livro, quando muito assim, um artigo, alguma coisa assim, né? Ou vem notícia, então vem assim uma caralhada de coisa e a gente muitas vezes não consegue filtrar aquilo. Às vezes a gente acha interessante, vou pegar ali o Wikipedia, o Brasil Escola, né? Que são fontes interessantes, mas para quê? Para você ter um conhecimento básico. Aí muitas vezes os alunos falam assim, professora, mas eu fui nessas fontes, tipo Brasil Escola, Mundo Educação, Tecmundo, não sei o que, fui nessas fontes e todas elas falam a mesma coisa. Pois então, elas falam a mesma coisa, aí é que mora o perigo, porque muitas vezes um copia do outro, que copia do outro, que copia do outro, e fica aquela coisa, sabe? É sempre o mesmo assuntinho, os mesmos conceitos, as mesmas teorias, tudo em volta dos mesmos formatos e layouts de textos, assim. Então, acaba que a pessoa que está pesquisando pensa, é isso aí, e pronto, acabou. Mas ali não se explana cientificamente o que está sendo feito em relação à pesquisa sobre aquele assunto. Então, a pessoa que está pesquisando acha que só tem aquilo, e não é verdade. Né? Então, a gente tem outras plataformas de pesquisa para saber, de fato, como que as coisas estão sendo desenvolvidas cientificamente e com embasamento, né? Com argumento, com credibilidade científica, porque foi publicado em revista científica, foi publicado como uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? Então, são fontes confiáveis. Então, a gente tem que... uma dos pilares, então, né, do método científico é justamente a questão da pesquisa bibliográfica e o confronto de ideias e teorias que a gente angaria, né, nessa pesquisa científica, e sempre buscando por fontes confiáveis, né? Então, o reconhecimento e formulação de problemas, né, também é um dos pilares do método científico, que se remete ao conceito do método lá dedutivo, lembra? Que a gente falou, como que a gente decide que, existe eclipse? Como que isso, né? Como que funciona o eclipse? Como que isso se dá? Alguém uma vez teve que observou. Então, o observar é o método indutivo. Você observou e você induz que aquilo seja um fenômeno, né, interessante para se pesquisar. Bom, daí a partir daquilo você parte para o método dedutivo, que seria a formulação de problemas, ou seja, aquilo acontece com que frequência, quantas vezes, por quê que aquilo acontece, o que impacta, quais são os problemas relacionados quando se há um fenômeno desse, né? Então, a formulação de problemas, os questionamentos que se fazem, eles são imprescindíveis para a formulação depois de ideias. Né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, estamos vivendo uma crise hídrica no momento. Né? Por que isso acontece? O que está acontecendo? Qual é o problema ligado, relacionado a essa crise hídrica? Por que nós estamos com falta de água? Quais são os problemas inerentes a essa situação, né, que nós tomamos como, por exemplo, um foco, né, de um assunto, um tema? Qual que é o problema envolvido com isso? Então, o reconhecimento e o questionamento,
né? E a observação desses problemas, eles são imprescindíveis no método científico, porque são esses questionamentos que guiam, né, o trabalho. Como eu vou solucionar tal problema? Como eu vou explicar tal problema, né? Ou tal situação, ok? Quem precisar, tiver dúvida, alguma coisa, pessoal, dá um grito aí. Não, não, um grito, senão vai me assustar. Mas dá uma levantadinha de mão, ou dá uma faladinha aí, ou bate um chat ali que a gente discute, tá? E daí, outro pilar, né, do método científico são procedimentos experimentais, consistindo em planejamentos, procedimentos, coleta e interpretação de dados, né? Então, assim, você tem o teu tema. Você se questionou em relação a esse tema? Quais são os problemas envolvidos com esse tema? Você formulou hipóteses pelo meio de dedução, né? Então, o que pode acontecer? Quais são as ideias para tentar explicar ou solucionar esses problemas dos quais eu me questionei, né? E o procedimento experimental e planejamento seria justamente os métodos, como você vai alcançar a explicação, né, o objetivo, como que você vai explicar esses seus questionamentos? Você vai experimentar alguma coisa? Você tem que se planejar, você tem que adotar procedimentos para tentar fazer o quê? O que é a premissa da ciência? Você provar alguma coisa por meio de procedimentos, experimentos e provas, evidências, né, de que aquele fato ocorre daquele jeito, né, ou explicações plausíveis a respeito daquele tema. E a questão da formulação de hipóteses, né? Então, as ideias para tentar solucionar, explicar alguma coisa, né? Então, seriam os quatro pilares base para um método científico, né? Para se aplicar a metodologia científica. Bom, é a partir do método científico, pessoal, né? Por meio, então, de procedimentos, planejamento, técnica, né? Que se legitima uma pesquisa. Então, assim, não é só você copiar, você fazer um resumão, né? Você escrever ali o que você pesquisou. Não é só isso. Quando um método científico, ele tem que legitimar aquilo. Você tem que chegar a uma conclusão do teu trabalho. Então, que nem o projeto integrador que vocês estão tendo que fazer aí, né? Alguns de vocês. Você tem os objetivos do projeto, então você tem que provar aqueles objetivos, você tem que explicar aquilo que você colocou, né? Por meio do quê? De uma pesquisa, né? De um estudo, de métodos comparativos, analíticos, quantitativos, experimentais, né? Daí vem um monte de métodos, né? Que a professora vai falar, e você vai ter que chegar a uma conclusão daquilo, né? Então, o método científico, ele legitima, ele comprova que você passou por um processo até chegar em determinada conclusão. E não simplesmente concluiu, que é o que acontece, né? A gente vê aí que a galera conclui, adora, nossa, vai no Facebook, vou no Facebook, vou no Instagram, você a pessoa adora concluir alguma coisa, já falar, que tem conhecimento, blá, 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 fala, né? Aí você vê, pois às vezes até tem, mas às vezes, muitas vezes a gente pensa, gente, a pessoa tá perdendo tempo aqui, falando desse tipo aqui, dessas coisas aqui, que certeza que nem sabe o que tá falando, né? Então, a gente vê uns debates e umas coisas, às vezes eu fico, quase quando eu vejo o Facebook, vejo o Instagram, gente, eu fico assim, igual tipo o Michael Jackson com a pipoquinha, sabe? Eu fico vendo, gente, olha desses debates, é tipo, onde que eles pensam que estão, né? Então, assim, para você acreditar uma teoria, para você acreditar alguma coisa, uma afirmação, você tem que passar por um método, por uma, né? Por uma metodologia que então acredite e legitime essa tua pesquisa. Não, eu tenho propriedade para falar disso, né? Tem que ter propriedade. Então, esses processos metodológicos dão, então, ao autor daquele projeto, daquela pesquisa, propriedades, então, para concluir aquele assunto, né?
e nunca é uma conclusão eterna, né? Sempre dá margem a refutações e questionamentos, né? Porque a ciência, sim, ela é embasada em questionamentos, né? Em que você deixa a sua crença e qualquer outro tipo de crença de lado e de forma imparcial, crença, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de crença, de acreditar em qualquer coisa, de acreditar em qualquer coisa mesmo. Não estou falando de religião. Então, assim, você deixa aquela crença que você tem de lado e você, então, com racionalidade, você analisa as situações, né, de forma que você possa aplicar. Já ouviram falar de teoria da caixa de bombons? A teoria da caixa de bombons é muito interessante, porque ela é embasada justamente no método científico. Por quê? Porque a partir de diferentes teorias, né, você coleta aquelas, né, que você consegue fazer correlação e explicar alguma coisa, né, e não simplesmente refuta e fecha os olhos para uma teoria, né, que está às vezes tentando até agregar alguma coisa, né, aquele conceito, aquelas ideias. Então, é bem interessante essa questão, né, da teoria da caixa de bombons, e é justamente, né, então, você tem várias caixinhas de bombons, e o que você pega? Você pega os bombons que mais, em sua visão imparcial e de racionalidade, você consiga montar ou explicar, né, de uma maneira que seja mais coerente, né? E a partir daquilo você tenta provar que aquilo que você escolheu está melhor explicado ou não, que seja certo ou que não seja, né? Então, a validação de uma pesquisa, ela vem por todos esses meios, né? De observações e avaliações e estudo, né? Não vem assim do nada, tá? E daí o método científico, então, né? São observados, método científico observado, nossa, digitei errado, eu era para ser plural aqui, os métodos científicos. São observados por meio de aspectos descritivos e de crítica reflexiva. O que é isso? Que o método científico, ele só é validado por aspectos descritivos, ou seja, você tem que explicar, né, aquele determinado tema. Opa, o que eu fiz? Opa, aqui. Né, métodos descritivos. O método científico, ele obriga que, para legitimar uma determinada conclusão sobre um tema, você tem que explicar. E como você vai explicar? Estudando, comparando, analisando, né? E que haja crítica reflexiva, ou seja, que você esteja aberto a refutações, a validações por outros autores, outros estudiosos daquela determinada área, né, que você está inserido. Então, é isso que o método científico também leva em consideração, tá? A metodologia estuda a melhor maneira de abordar problemas atuais, sob o estado atual do nosso conhecimento. Então, os problemas atuais, né, para nós, às vezes já estão defasados, né? Então, o caso lá dos meus aluninhos que vêm e falam assim, professora, mas só fala sobre... todos os sites falam a mesma coisa. Então, assim, às vezes eles nem estão ligados no que está acontecendo, né, de inovação inerente àquela área ou àquele determinado assunto, né? Então, né, a metodologia vai abordar, né, esses problemas atuais sobre o estado atual do nosso conhecimento. Então, a gente tem aquele conhecimento, mas a gente tem que buscar saber a que pé está determinado assunto. Então, e onde que a gente busca isso? A gente busca isso em revistas científicas. Onde que a gente tem a atualidade do que está sendo pesquisado sobre determinado assunto? Só em revista científica, né? Não é ali no Google, não é ali no blog, não é ali no Wikipedia, né? A gente só vai saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, o que está sendo estudado sobre novos elementos químicos diodos, né? Que são os diodos de luz, né? Então, os LEDs, os famosos LEDs, né? Então, é a junção de dois elementos químicos semimetálicos. E então existe um estudo
para você ter toda essa evolução, né, de luminescência, né, por exemplo, da ciência com relação a novas tecnologias de luz, né, então da incandescente, né, para as de hidrogênio, para as metálicas, para as semimetálicas ou os diodos, para as OLEDs agora, né, que são os diodos orgânicos. Então existem fases, né, de evolução científica aí, né? Então, assim, tem gente que ainda está preso nos LEDzinhos básicos, mas hoje existem LEDs mais resistentes com tecnologias diferentes, né? Então, assim, é uma busca constante pela ciência e a gente só sabe o que está ali fresco saindo do forno se a gente for pesquisar no lugar certo, que no caso são as revistas científicas, né? A metodologia em si não busca soluções, mas determina melhores caminhos de chegar a possíveis resultados e conclusões. É bem isso, gente. Então, assim, busca soluções assim, a ciência, ela não busca exatamente soluções, mas as soluções advindas, elas acabam sendo consequências. Sabe como? Então, o que acontece? São estudos que são realizados, é que nem, por exemplo, as LEDs, né? Os diodos, né? E outras formas de luminescência. Então, assim, é uma evolução de ciência, né? Em que as soluções foram obtidas por meio dessas teorias, né? Que estão sendo aí disseminadas e publicadas, né? Então, assim, a ciência, ela busca, na verdade, explicações, melhores caminhos, né, ou melhores métodos para se chegar a uma determinada conclusão, mas que aquela conclusão é uma verdade absoluta somente se ela for provada com fatos e evidências irrefutáveis, que a gente falou aula passada. Né? Então, assim, ai, professora, a ciência nunca para. Não, a ciência nunca para. Ai, professora, então quer dizer que a gente nunca chega a uma conclusão final? Claro que chega, a Terra é redonda, né? E ela continua sendo redonda. Então, assim, é só se houver um colapso, né, na Terra em que vai fazer ela ficar achatada para que os terraplanistas consigam provar que daí ela já tá. Mas daí até aí eles podem ficar tentando até não conseguir mais, né? Então, esse não é o problema, né? Mas, assim, existem teorias, existem experimentos que, com evidências e quando são irrefutáveis, você tem daí uma teoria consagrada, né? Então, a ciência, ela evolui, mas ela está sempre aberta a novas perspectivas, né? E daí mas até um aluno perguntou, mas o que saber daí o que é verdade e o que é mentira? Por exemplo, aquecimento global, né? Mudanças climáticas. Bom, aí, lógico que você vai ter os pesquisadores refutando, mas você vai ter que fazer um apanhado aplicando teoria da caixa de bombons, né? E avaliar os resultados obtidos, né, por essas pesquisas e ver quais são as plausíveis, as possíveis e as mais admissíveis, ok? Para chegar aí um resultado, né? Então, isso também é um assunto debatido, em que realmente prova-se, né, que isso ocorre, que é um fenômeno que ocorre de fato, né, e que existem, logicamente, né, ciências refutando algumas teorias, e daí para tentar chegar numa explicação plausível, né. Então, assim, a ciência é sempre uma evolução. Pessoal, eu sempre deixo aqui para vocês, tá? Um linkzinho, uma referência, né, do que eu tô, de onde eu estou embasando os argumentos aqui e as teorias aplicadas, ok? Continuando. Por enquanto, pessoal, tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá todo mundo vivo? Ou estão tudo assistindo novela? Estou aqui, professor, prestando atenção. Tudo certo. Ainda bem. Diga, tá exibindo a tela aí? Eu Aqui também tá, estou Léo? aqui. Estou aqui. Alguém me chamou? Oi, Sandra, que bom. Tranquilo, prof? Ô, Paulo, tudo bem? Oi, Alessa. Viva, viva. Tudo de boa? Sim, estamos vivos, ótimo. Ai, só para saber, né, gente? O Léo saiu e voltou. Gente, que acho que ele não estava vendo a tela. Tudo de boa. Beleza.
Então tá, vamos lá continuar. Agora, gente, começa aí, presta atenção, que a galera tá fazendo projeto, talvez já comece a se familiarizar aí com essas partes da teoria, tá? Que o professor, né, Vitor, ele, querendo ou não, ele também, né, faz algo nesse sentido, né, para querendo ou não, tem que falar, né, quando eu dava aula de projeto integrador, aliás, dou aula de projeto integrador, eu também acabo me remetendo aí aos meus conteúdos muito para a parte da metodologia. Então, ele só faz aí uma pincelada sobre algumas teorias e métodos para vocês aplicar. Ah, sim, pois é. Tá muito ruim? Vamos dar um... Aqui não tá indicando nada, pelo menos. Mas acho que agora... Estão me ouvindo, gente? Como é que tá? Cortou? Tá, Melhorou? tá melhor Melhorou? agora? Entendi Melhorou. nada que você Então tá... falou, só escutei o professor Vitor. O resto pipocou tudo. Ah, é? Ah, sim. Não, é que o professor Tá me Vitor é professor de picotando. projeto integrador do pessoal da FATEC. Ainda tá cortando? Gente, ainda tá cortando a minha voz? Agora não. Sim. Pra mim, não. Tá, bom, então agora depende acho que depende da internet. Talvez, não sei, porque aqui geralmente quando a internet tá ruim, ele vem um aviso. Tipo, sua internet está ruim, porque ele sempre vem para quem tá gravando o recado. Tá. Bom, de qualquer maneira, qualquer coisa aí tem, né, pra vocês darem uma lembradinha aí, qualquer coisa, tem o... Tá oscilando? Pois é, mas aqui não tem nada falando, gente, que a minha internet tá ruim. Ah, eu não sei. Não sei o que eu posso fazer para melhorar. Vou sair e vou entrar também. Tá. A tela sumiu do PDF. E agora? Mas aqui para mim tá tudo normal. Continue. Só vê eu? Quer mais o que, Paulo? Só eu tá bom demais. Então vamos lá. Gente, continuando, né? Então façam aí agora tá fazendo aula com o professor Vitor de projeto, né? Tentem fazer agora a ponte em relação a esse conteúdo, né? Que já talvez vocês se familiarizem aí com o que ele já está passando para vocês. Né? Nós, como professores de projeto, eu também dou aula de projeto, muitas vezes a gente tem que fazer, né, passar um pouco da teoria de método também, né, porque o projeto, ele é a elaboração de trabalho, né, de um projeto acadêmico, então com certeza o professor Vitor, ele vai voltar sempre a dar uma pincelada sobre a teoria de método, né, mas aí no caso aqui, é a metodologia mesmo, né. Aham, então daí, pessoal que tá travando, se alguma coisa, é por isso que a gente grava as aulas, gente, né, para tipo a gente tocar e daí vocês qualquer coisa, né, darem uma chegadinha lá, né, sem problemas, ou então anotem aí, daí qualquer coisa me manda um e-mail ou me manda no final da aula a gente conversa para tirar dúvida, alguma coisa assim, né? Para a gente poder dar dinamismo para a apresentação. Bom, então, né? Foi isso que eu falei, tá, gente? Para a Marciana que não tinha ouvido, né? Foi com relação assim a fazer essa correlação entre essa teoria e algum trabalho acadêmico que vocês já tenham que estar desenvolvendo, como no caso aí do projeto integrador dos alunos da FATEC, né? Que tem a disciplina com o professor Vitor. Bom, então, continuando essa parte da metodologia da pesquisa, né? Metodologia de pesquisa. Então, o que é esse processo? Bom, o processo ele se inicia desde a escolha,
de um tema ou um objeto de estudo, né? Então, você escolher um determinado tema, um determinado assunto para trabalhar, para estudar, para pesquisar, né? Já é parte do método de pesquisa, né? Então, como que você vai fazer isso? Da onde que vai vir um tema? Né? Isso a gente falou aula passada sobre lá no começo do método indutivo, né? Então, assim, Newton estava lá, caiu a maçã na cabeça dele, daí, tipo, tchum, deu um clique na cabeça dele, tipo, ai, vou pesquisar sobre isso, que na minha cabeça. O que atrai, o que acontece que as frutas caem no chão, que as coisas caem no chão? Então, é mais ou menos assim, né? Por observações, que remete, então, ao método indutivo, que é um dos precursores da metodologia da pesquisa, né? Então, esse método indutivo que se dá a partir da observação de ocorrências, de fatos, né? De coisas que acontecem ao nosso redor, já são, muitas vezes, aquele impulso, né? Para a gente se perguntar e se questionar e a partir daí escolher um tema. Então, gente, quando a gente fala de método científico, de pesquisa científica e da escolha de um tema, né, a gente tem que se questionar. É isso que eu falo para os alunos. Gente, a gente não pode se estagnar, fechar os olhos e achar que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não pode ser melhorado, não existe algo melhor, não tem uma teoria diferente, ou quer conhecer mais, que desperte a tua curiosidade, que te faça questionar se aquilo é certo ou errado, se não tem como ser diferente, né? Então, a busca do tema, ela vem a partir dessas sensações de afinidade com determinado tema, né? Curiosidade, ou às vezes até mesmo experiência, né? Você às vezes está trabalhando numa empresa e tipo, nossa, eu tenho vários casos de alunos de projeto de integrador e vários casos de alunos, né, que eu faço orientação externa de trabalhos, né? Então, alunos da Unibrasil, alunos da Uniandrade, de outras instituições, né, da FACIAR, então eles vêm assim pedindo, né, para orientar, daí eu faço as orientações externas e o que eu vejo nos alunos é essa dificuldade às vezes de achar um tema. Aí às vezes eu falo assim, cara, mas você não trabalha já na área, sei lá, não trabalha numa empresa? Aí os alunos, sim, trabalho. Eu falei, cara, você não tem nada lá que você, tipo, sei lá, tenha vontade de mudar, que você acha que pode melhorar, sabe? Às vezes é só um clique, assim, que o cara precisa ter, assim, para observar ao seu redor, sabe? Se questionar mais, se perguntar mais por que as coisas têm que ser assim e não assado, né? E isso tudo impulsiona muitas vezes a curiosidade e daí você buscar temas interessantes para um determinado assunto para desenvolver uma pesquisa sobre aquilo, né? Então, a metodologia da pesquisa também é baseada na análise de informações e dados para a busca de possíveis soluções e explicações para a problematização envolvendo o tema, né? Então, a gente falou isso. E o processo é um processo que engloba uma série de técnicas e métodos para conhecer, analisar, provar e assim produzir novos conhecimentos, beleza? Olha aí, é o que a gente falou sobre a evolução científica, né? Sobre como que a evolução científica se dá, né? É pelo processo metodológico de pesquisa, em que engloba técnicas, então uma observação em que surge um objeto de estudo por questionamentos que foram feitos para tentar explicar ou solucionar esses problemas evidenciados, e por um processo, então, metodológico por meio de técnicas em que se analisam as questões, as situações, em que se testam as hipóteses ou as ideias, né, ou se compara as coisas, né, se analisa, se explica, para assim chegar às conclusões e produzir conhecimento, né? Então, desenvolvimento científico é isso. Quais são as etapas do processo metodológico, pessoal? Ou seja,
como que eu começo a desenvolver uma pesquisa científica? Foi o meu caso com uma ferramenta, fazer uma melhoria. É isso aí, Jorge. É isso aí, entende? Então, às vezes, puta, mas vários que eu oriento assim, que tá lá no trampo e tipo, ai, nossa, podia aplicar isso, podia ser, puxa, um processo diferente, nesse sentido, né, de como que ele tem que chegar a esse objetivo. Então, o que você quer fazer? Por que você quer fazer? O que isso acarretaria de melhor? Todos esses questionamentos você tem que se fazer, né? Que quando você se questiona, quanto mais... Ixi, agora eu tive uma mensagem aqui, pessoal. Acho que talvez vá travar para vocês, pessoal, porque agora eu tive uma mensagem aqui de sinal ruim, tá? Então, assim, já vou avisando. Acho que vai travar, mas tá gravado e eu tô falando aqui pra gente. Só para agora. Agora eu recebi um sinalzinho. Tá. Então, é bem isso mesmo, então, Jorge, né? O Jorge ele comentou. É um caso que você utilizou da sua experiência, da sua vivência, você observou aquilo, você se questionou, né? Você fez essas perguntas e vou falar para vocês, gente, quanto mais perguntas você se fazem sobre determinado assunto, né? Das duas, ou mais louco você fica, ou expert você fica. Ou os dois, né? Então, né? É bem isso, Jorge. É isso aí mesmo. Então, por isso que eu digo que é sempre buscar, né, o conhecimento e tentar melhorar. O fim é sempre esse, tentar buscar melhorias, soluções, né? Acho que louco. Olha, dependendo do lugar, da empresa, das pessoas, assim, deixa a gente louco mesmo. É por isso que, né? E deu certo lá, Jorge? Só dando aqui só uma curiosidade. Você chegou a desenvolver a ferramenta, tal, e deu certo, você conseguiu aplicar? Vai dar. Você está aplicando isso em algum trabalho, alguma coisa assim atualmente? Como é que tá isso? Legal, Jorge. PI. Excelente. Isso daí a gente vai falar mais para frente, Jorge. Você está aplicando um método científico chamado de estudo em que você tem um caso específico dentro, né, de um ambiente, de uma situação. Esse caso ele pode ser real ou fictício. No teu caso é um caso real, né, em que você vai explorar esse caso, né? Então você vai ter que ir atrás de teorias sobre essa ferramenta ou metodologias que envolvem, né, essa teoria e trazer soluções, né, possíveis soluções. É isso aí, Jorge, é isso aí. Então tá, então quais são as etapas? Tchan, tchan. Muito bem, o que é isso? Gente, isso daqui é um esqueleto de como você conduz uma pesquisa, de como você conduz a elaboração de um trabalho de pesquisa, tá? Então, assim, quando eu estiver falando para vocês de tipos de trabalhos acadêmicos sobre resumo e resenha, vocês vão ver que resumo não é mais fazer Ctrl+C, Ctrl+V das páginas. Os velhos, eu que sou velha, né? Pegava a caneta ou lápis, ou a caneta lá colorida, grifava as partes mais importantes e fazia um novo texto, mas copiando aquelas partes mais importantes do texto. Então, fazer pesquisa não é isso. É isso, fazer pesquisa é você fazer os resumos, né, das teorias pesquisadas, mas de caráter comparativo, analítico, né, argumentativo. Muito bem. Então, esse aqui é o esqueleto de pesquisa deve ser conduzido. Tânia, está cortando muito, professora.
Pois é, eu avisei para alguns, acho que agora tá cortando quando. Sim, então, lembra que eu falei para vocês, vai cortar, porque deu um sinalzinho aqui. Acho que é daquela hora ainda. Pode ser, porque agora não apareceu mais. Mas vamos tocar. Sim. Gente, o que vocês fazem quando são os outros professores? Eu tenho uma dúvida. Acontece com os outros professores também ou é só comigo? Porque senão eu Então, vou ter que. professor, aqui em São Paulo a gente usa o Zoom, então, não quer dizer, eu não estou em São Paulo, estou em Minas. Em São Paulo a gente usa o Zoom, não corta muito, mas eu acho que esse aplicativo que vocês usam, pelo menos para mim, está cortando muito, sua voz está picotando, mas está dando para entender. Ai, mãezinha, bom, qualquer coisa você vê lá o vídeo, porque o vídeo não fica cortado, não, tá? Isso eu Tá já bom? testei. Mas, putz, ai, que porcaria. Espera melhorar. Ah, tá. Pessoal, Já rolou com outros professores. pessoal, Acontece com eles também. Aqui tá. Oi, quem fala? sim, eu gostaria de saber como fica o esqueleto do que é de um trabalho científico. Quem tá falando? Alô? Macaia, Oi, Macaia, tudo bem? tudo Vamos isso. lá. Para você tá bom? Tá tranquilo? A Está transmissão ou tá cortando muito? tá cortando um pouco, não estou conseguindo entender bem a matéria, né? Não tá conseguindo acompanhar? Tá acompanhando um pouco, porque a momento está cortando. Ah, tá. Não, mas eu não cheguei a explicar aqui ainda, tá? Não Ah, tá expliquei, bom. porque a gente está tentando resolver justamente isso. Espera melhorar, é isso que eu perguntei. Porque os alunos estão falando que está cortando, daí eu Isso. estou dando uma pausa aqui só para a gente estabelecer a conexão aí, Ah, né? entendi. Mas eu não expliquei ainda, Macaia, eu vou explicar agora. Tá bom, não tem problema. E aí, pessoal, melhorou? Melhorou? Acho que agora tá ok, né? Tá, beleza, valeu. Então, assim, pessoal, presta atenção aqui agora. Ainda bem que melhorou, então, o sinal. Presta atenção, mas qualquer coisa, gente, eu não vou parar de falar agora, porque a gente precisa tomar foco nisso aqui, tá? Então, se alguém aí achar que tá cortando, tal, pega a partir desse slide, tá? Lá no vídeo, e daí, se precisar, assiste de novo, tá? Porque agora eu não posso parar o raciocínio, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, quando a gente tem um trabalho para fazer, um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho científico, a gente tem que seguir uma receitinha de bolo para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Quando a gente fala de fazer um trabalho científico, quando a gente se propõe a fazer um trabalho acadêmico científico, né? A primeira coisa que vem é tipo, meu Deus, eu preciso de um tema. Meu Deus, eu preciso achar o que eu preciso fazer, eu tenho que achar um tema, não sei o que eu vou fazer, né? É sempre esse desespero. Então, por isso que a professora antes falou lá, vamos aplicar um método indutivo aí sobre a observação do que ocorre ao nosso redor. Como assim, professora? Observando noticiários, novas tecnologias, na área, né, por exemplo, do seu curso, o que está sendo desenvolvido de interessante. Vamos ler revistas científicas, né? Ou então até blogs, porque tem assim blogs assim interessantes para que você consiga às vezes só captar, né, novas tecnologias, coisas assim, para depois você fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas já te dá um clique. Ou então, vamos observar o que está acontecendo na nossa empresa, né, na empresa que a gente trabalha, se tem alguma coisa interessante, que a gente tenha curiosidade, algo que a gente goste, que a gente tenha afinidade, né? Então, a observação para a busca de um tema, né, ela não é assim, tipo, preciso de um tema, preciso de um tema, preciso achar um tema. Não é assim que funciona, mas sim um processo em que esse tema ele tem que se enquadrar em algo que fique confortável para o pesquisador, que no caso é você, né, que vai pesquisar, que vai desenvolver o trabalho, fique confortável com aquilo, né, e que não seja algo que, eu vou fazer só por fazer, porque eu preciso de nota, né? Sim. Então, assim, não faz sentido.
tá? Então, buscar alguma coisa que lhe apeteça, que lhe traga curiosidade. Vocês não se questionam sobre as coisas? Assim, por que que o céu é azul? Por que que o diodo funciona assim? Por que que quando tô vendo a lareira ali, aquele tijolo refratário funciona daquele jeito? A gente se pergunta. O que nos difere? Sim, a gente se pergunta. Então, o que nos difere dos outros animais, né, do nosso meio ambiente, do nosso planeta, é o reconhecimento pelo ser individual, ou seja, nós nos reconhecemos como indivíduo, né? Um cachorrinho, né? Que não se conhece como indivíduo, ele se conhece como matilha. Então, ele tem que ter uma interação, né, animal. Agora, nós nos reconhecemos como um indivíduo e nós temos o quê? Isso aqui mais desenvolvido, né? Por quê? Porque a gente se questiona, a gente se pergunta por que que aquilo é assim, por que que aquilo é assado, por que que funciona desse jeito, por que que não? Será que isso está certo? Eu acho que podia ser desse jeito, podia ser daquele outro. Então, a gente tem já, como próprio ser humano, a gente já tem esse viés de se questionar, de se fazer questionamentos. Então, é a partir daí que o quê? Que os assuntos, os temas, né, eles aparecem, eles surgem. Tá? Esses questionamentos, né? Então, por isso que a ciência ela se desenvolve. Por quê? Porque existe questionamento, existe confronto de ideias, existem refutações, existem, né, análises de ideias. Então, por isso que a observação, aplicando-se então um método indutivo lá no começo, né, ele é interessante para você guiar o teu trabalho. Em seguida, você tem a parte da identificação de um problema ou da problemática, né? Que é, então, toda essa parte de questionamento. Por que acontece, né? Então, eu já dei alguns exemplos, né, sobre a questão da crise hídrica, né? Então, tipo, por exemplo, a produção de plástico, né? Putz, a gente tem a produção de plástico, velho, não tem o que fazer. A gente é um material que não tem como desaparecer do mercado, por mais que você deixe de comprar canudinho, entendeu? Por mais que você deixe de usar canudinho e sacola plástica. É algo que move vai muito além ali do saco plástico e do canudinho, entendeu? Ou do palito do cotonete. Vai muito além. Então, a produção de plástico, ela não vai parar porque a gente quer, porque os ambientalistas querem. Não vai, né? Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar soluções para qual problema? O problema que o plástico é, né? Então, assim, um exemplo, né? Então, o plástico é um problema. Então, quais são as soluções? O que eu posso fazer para melhorar? E quais são os problemas que o plástico, a produção de plástico acarreta, seja para o meio ambiente, seja para a saúde humana, seja para a sociedade, o que isso traz de problema? Então, quando você identifica os problemas em relação àquele tema ou àquele objeto de estudo que você observou, né, você está aplicando aí o método dedutivo. Lembra que eu falei aula passada que os métodos dedutivo, indutivo, lógico-dedutivo, eles se encontram, né? Então, olha aí, mais uma vez, teoria da caixa de bombom sendo aplicada. Aqui nenhum é o certo ou errado, é uma junção do que é melhor, do que fica melhor, né? Então, a gente tem a observação pelo método indutivo, a partir dessa observação, a identificação de um problema ou de diversos problemas, tá? E a partir da observação desses problemas, o que a gente faz? A gente se questiona, a gente se pergunta, a gente começa a formular ou a ter ideias de possíveis soluções para esses problemas e ou explicações que venham a sanar dúvidas sobre esse objeto de estudo, né? Então, muitas vezes você não consegue uma solução, mas você consegue uma explicação ou uma melhoria, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a formulação de ideias, né? São as hipóteses do trabalho. E a partir dessas hipóteses, você tem duas ações. A primeira ação, traçar objetivos para solucionar essa problemática. Então, a partir dessas ideias,
o que é que você tem que fazer, né, para sanar esses problemas. Então, dessas ideias, né, você tem que se perguntar o que são essas ideias. Essas ideias tentam solucionar um problema? Podem, possivelmente, solucionar um problema? Então, esses são os seus objetivos a partir dessas ideias. Então, o que eu tenho que fazer para explicar ou solucionar um problema? Tá? Aí você tem a outra ação, que é justificar, né, as ideias obtidas a partir da problemática observada. Ou seja, por que essas suas ideias são interessantes para solucionar o problema? Voltando a falar do plástico como exemplo. Tá, então o problema é o plástico, é o meu objeto de estudo. O problema é geração de utilização de recursos, né, não renováveis para a fabricação do plástico, porque a gente sabe que o plástico advém de recursos não renováveis, que é do petróleo, né? Então é de recurso mineral. Esse é um problema, então a gente está utilizando recursos não renováveis, além de poluição, de gerar poluição. Identifiquei 2 problemas. Então, eu tenho que justificar, a partir desses problemas, né, esses meus objetivos, ou essas minhas ideias para sanar o problema. Qual que é a minha possível ação, né, ou ideia que eu tracei aqui no objetivo? Para solucionar esses problemas do plástico, eu proponho estudar ou implementar práticas de segregação e estudar novas tecnologias, né, para reduzir ou para reutilizar esses plásticos. Diga, Macaia. Alguém quer falar alguma coisa? Só o áudio que tá ruim. É isso. Pois é, gente. Eu não sei o que fazer. Me desculpem. Para mim tá normal. O Matheus falou que tá normal. É difícil, gente, né? Para uns tá bom, para outros não. Eu falei para vocês, gente, eu sei que tá ruim, mas deixa eu terminar o pensamento aqui, porque na Claro, prof. gravação não fica ruim. A gente continuar e finalizar hoje. São 10h10, eu quero finalizar esse slide hoje com vocês. Eu peço desculpas, eu juro para vocês que eu não sei o que fazer para melhorar. Eu gostaria de dar aula presencial, na verdade. Né? Eu peço desculpas, mas eu não sei o que fazer. Não sei mais. Eu já pedi para o pessoal técnico, mas eles não têm também o que fazer. É a internet da vida, né? Não sei o que fazer para melhorar. De verdade. Eu fico me sentindo bem mal. Peço desculpa para vocês, mas não sei o que fazer. Mal, não precisa. Não fique mal, por favor. Não fique assim. Não é difícil, eu quero trazer o melhor para vocês, putz, mas pior que eu não sei o que fazer, né? Porque por isso que a gente grava, né? Para daí, quem sabe, poder sanar esses problemas, né? Porque é ruim mesmo. Eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu vou tentar ver até se a minha internet não tá ruim, né? Chamar um técnico aqui, quem sabe, né? Tá bom? Mas não é só com você, não, professor. É com os professores de Curitiba que estão usando esse aplicativo. Acontece isso mesmo. Não é culpa sua. É porque a gente quer aprender o máximo que a gente pode. Mas vocês não têm culpa. Vocês estão fazendo o melhor pra gente. Mas aí a gente fica meio confuso também, entendeu? Sim, eu ia para vocês também, né? Então é por isso que é complicado. Quando vocês falam que tá ruim, eu fico, ai meu Deus, mas daí, será que eles estão entendendo, né? Então eu peço desculpas. O Oswaldo deu uma ideia, a gente assiste depois a gente tira dúvida. Obrigada, gente, né? Eu peço desculpas mesmo aí, a gente tenta fazer o melhor para vocês. Mas daí qualquer coisa vocês me mandam lá a mensaginha, ou a gente fala aqui no chat da reunião, né? Porque fica aberto que vocês podem vir falar a qualquer hora, né? Tá bom? Então vamos lá.
Onde eu tava? Eu sou meio lerda, gente. Daí, às vezes, quando eu perco meu fio da meada, sim. Então, né, a gente tem a partir então a gente tem o objeto de estudo, aí a gente identifica os problemas, né, relacionados àquele objeto, e daí a gente tem a formulação de ideias. Ideias para solucionar os problemas. A gente traça os objetivos a partir dessas nossas ideias, né? E daí a gente tem que justificar, né, essas ideias, por que elas podem ser uma possibilidade de solução para os problemas, e vocês justificam apresentando esses problemas, né? Então, lá do plástico, por exemplo, né, a solução seria encontrar tecnologias ou explicar, explanar, explorar tecnologias diferentes, né, inovadoras, tecnologias de reaproveitamento do plástico, ou de reinserção dentro de uma indústria circular. Então, daí vocês vão pesquisar ou vão ter ideias sobre esse problema que é a geração de lixo, de poluição a partir do plástico. E daí vocês justificam. Então, a partir da formulação, você tem que, então, traçar os objetivos, que são essas ideias, o que vocês vão fazer a partir dessas ideias, e justificar essas ideias, colocando a problemática em foco. Né? Então, trazendo que esses problemas podem ser sanados pelas ideias, né, adquiridas. E tudo isso, gente, sempre embasando teoricamente, buscando lá na teoria, na bibliografia, vendo o que os outros pesquisadores estão apresentando, né? Como se isso já foi aplicado alguma vez, se teve sucesso, né? Ou seja, se tem um embasamento teórico ali que comprove que certa tecnologia realmente é promissora, né? Que pode dar certo. Então, assim, sempre embasando, sempre buscando conhecimento, né? Nenhuma etapa dessa só sai da nossa cabeça. Todas as etapas a gente busca o conhecimento, né? A gente sempre lê. Quando a gente foca, por que quando fala de um doutor, o cara não sabe tudo, mas ele pode saber muita coisa sobre determinado assunto, né? Então, por quê? Porque foca, direciona, né, a pesquisa, direciona o foco, né, de pesquisa daquele pesquisador, daquela pessoa, né, que está elaborando aquele trabalho. Então, quando você foca, né, e você se especializa, você coordena, né, o seu trabalho, a elaboração de um trabalho para ele ficar o mais estreito possível, né, o mais específico possível, fica mais fácil de você conduzir esse trabalho, ok? Bom, então a partir da formulação da hipótese, você tem a parte de colher dados e informações. Né? Então, o que é isso? Fazer a parte de embasamento teórico-científico. Né? Então, se você escolheu falar sobre plástico, você tem que ir lá atrás da teoria de geração de plástico, como é fabricado, como ele foi inventado, né? Então, a parte da história, da evolução científica, dos descobrimentos, das aplicações, né? Do funcionamento, né? Então, toda essa teoria evolutiva sobre aquele assunto, você vai ter que fazer uma pesquisa, né, exploratória daquele conhecimento, uma análise qualitativa, ou seja, buscar na teoria que já existe, que já foi publicada, né, teorias referentes a esse assunto, a esse tema que você escolheu, né? Então, você vai colocar, olha lá, teoria, pesquisas já desenvolvidas, resultados que já foram apresentados, né, que possam embasar o que? Cientificamente a sua pesquisa, né? Então, são o quê? São resumos, né? Então, são resumos, é um apanhado que você tem que fazer. Se você for pegar qualquer trabalho acadêmico, né, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, você tem a parte de fundamentação teórica do trabalho. Então, é toda uma parte que você faz uma pesquisa direcionada àquele tema, né? Então, uma pesquisa teórica sobre aquele tema, tá? Além de colher informações muitas vezes fatídicas, ou seja, evidências, né, testes que já foram realizados, experimentos, né, que já deram resultado. Então, você traz muitas vezes também não só a parte conceitual, mas também a parte experimental que já tenha sido apresentado algum resultado.
Que nem, por exemplo, do plástico, né? Você vem toda essa teoria, e daí você pode dizer que existe tecnologia tal, tecnologia assim, tecnologia assada, né? Para diferentes tipos de plástico, para esse plástico funciona, para aquele não, né? Então, da onde que você vai colher essas informações? Não é da sua cabeça, porque ninguém nasceu sabendo, né? É a partir do quê? De estudos que você faz dessa bibliografia. Daí você vem para a parte de testar as hipóteses, ou seja, né, você vai utilizar metodologias para planejar o que você vai fazer com todas essas informações que você está escrevendo no seu trabalho, você está direcionando no seu trabalho. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai testar essa tecnologia nova, então você vai levar por um lado de um método experimental, você vai experimentar uma nova tecnologia para determinado tipo de plástico. Ah, você vai desenvolver um protótipo de extrusor de plástico, mas para um tipo de plástico. Ah, você vai só comparar tecnologias existentes e os resultados obtidos dessas tecnologias que já tem na literatura. Só vou fazer uma comparação, vou avaliar, só fazer isso, né? Então, veja, existem vários métodos de você testar essas hipóteses, de você planejar o seu trabalho, né? E aqui entra o que? O método hipotético dedutivo, em que você colhe essas informações dados, as teorias que podem ser aplicadas aqui. Então, a partir disso, do método hipotético dedutivo, dos testes de hipótese, né, do planejamento, você, então, tem, por meio de várias metodologias, como conduzir o seu trabalho. Né? Então, se vai experimentar, se vai testar, se vai aplicar alguma coisa, vai implementar alguma coisa, né? Como que você vai aplicar essas ideias lá no seu trabalho de revisão bibliográfica. E daí, a partir desses testes, dessas comparações, dessas metodologias utilizadas, né, você vai observar os resultados, fazendo análises, comparações, discussões. Aqui, pessoal, não é mais ficar fazendo resumo de bibliografia, né, de documento. Agora, não mais. A partir daqui, é você, pesquisador, que tem que chegar às suas próprias conclusões. É você que tem que avaliar se tudo isso que você estudou é válido, não é válido, é possível, não é possível. A partir de todo esse conhecimento que você adquiriu, quais os resultados que você obtém? Né? Então, aqui já entra lá para o método lógico dedutivo, em que você deduz a partir de algo lógico, porque já existem comprovações que você, né, observou nessa etapa da elaboração do trabalho, em que você consegue tirar algumas conclusões, né? Professora, Matheus, professora, por exemplo, se uma das informações que eu for colocar no trabalho for de uma experiência que veio do meu dia a dia, o trabalho, por exemplo, como eu faço a referência bibliográfica desse tipo de informação? Bom, então, assim, você tem a experiência do dia a dia, sobre o que se trata. Existe uma teoria envolvida nisso, não? Não, Diga lá, Matheus. no caso, eu só peguei um exemplo, não teria nada assim para eu te falar em específico. Ah, tá. Vou te dar um exemplo, então, Matheus, nesse caso. Por exemplo, tem um trabalho que eu estou orientando de um aluno de engenharia de produção. E ele trabalha na parte de mecânica, né? Ele é um funcionário do setor de mecânica e manutenção da empresa que ele trabalha. E daí ele notou que não existem procedimentos, né, dentro desse setor. Então, de solicitação de serviço, tipo, é tudo as prioridades, né, dos serviços, quem estipula é, tipo, lá o chefe da manutenção, né, mas não existe, assim, prazos, não existe muita regra. E daí ele viu um problema aí,
A partir dessa observação, ele observou e tipo, opa, peraí, tá meio bagunçado aqui, tá meio que um problema, porque daí os setores ficam brigando entre si, porque todo mundo depende da manutenção, né? Então, ele falou assim, aí seria o caso do seu apontamento, né, Matheus? Foi da experiência, né, que o aluno teve ali. Mas espera aí, o que esse questionamento, essa observação que ele teve da experiência lá dentro, eu busco na teoria? O que implica na teoria? Onde que eu vou buscar referência sobre isso? Se o problema era uma questão de procedimento, organização, bom, existe PDCA, ferramentas administrativas, ferramentas organizacionais, 5S, 5W2H, né, que são várias ferramentas administrativas e organizacionais que poderiam ser aplicadas ali. Então, o que acontece? Ele tem que ir atrás dessa teoria, para ver se a partir dessa teoria ele consegue justificar essa ideia obtida, entendeu, Matheus? Oi, Renata, você cai. Beleza, obrigada, Matheus. Então, Renata, você cai num grupo que veio falar comigo já. Tô passando aqui o link, ó, no chat para você, tá, Renata? O link da pastinha da nossa disciplina. Lá tem as aulas gravadas e conteúdos, ok? Dá uma passadinha lá. A gente falou disso bem no comecinho da aula. Daí tô passando aí de novo. Qualquer dúvida, você fala comigo aqui. Bom, então, continuando para a gente finalizar, né? Então, a partir daqui, de todo esse conceito, de todas essas teorias, das ideias, né? Você já tem propriedade para observar esses resultados e poder, então, argumentar, fazer análise, dar explicações, fazer comparações daquilo, né, que você estudou e que você já tem um determinado conhecimento, tá? Para quê? Para que você chegue no final do trabalho, no final da elaboração de um trabalho científico, e você apresente como, né, fechamento do trabalho, uma possível solução do problema ou uma explicação plausível aos problemas observados, né? Os objetivos, você, né, apresenta se os objetivos foram alcançados, né? E se há margem para trabalhos futuros, ou seja, se essa tua pesquisa abre-lhe caminhos para dar continuidade, né? Se tem, às vezes, como dar continuidade. É isso que eu falo para os meus alunos de projeto. Falo assim, gente, às vezes a gente pega um tema no PI1, no projeto, né? Putz, super abrangente. Quando a gente vê, a gente está pesquisando tipo um monte de coisa. É por isso que aqui nessa parte dos objetivos, a gente tem que focar o que a gente quer delimitar, né? Para quê? Para que não abra muito leque e não fique um trabalho super extenso, né? Então, mais para frente a gente vai falar de delimitar o foco do trabalho. Isso é muito importante, tá? Para que você não se perca no meio de tanta informação. Ok? Bom, gente, por enquanto eu vou parar por aqui, porque, né, vocês veem que a matéria é um pouquinho pesadinha, assim, né, nesse sentido teórico, e para vou deixar aí o ambiente, assim, questionador, para vocês tentarem observar esse esqueleto aqui e ver se vocês conseguem enxergar, né, isso para aplicar, né, num trabalho de pesquisa de vocês. Igual eu falei aí para o Matheus, né? O Matheus deu um exemplo para a gente, né? De tipo, poxa, uma vivência no trabalho, no dia a dia, onde que eu busco referência, né? Então, assim, tentem fazer um paralelo com o que vocês vão ter que desenvolver de trabalhos, de pesquisas aí em outras disciplinas ou mais para frente. Beleza, pessoal? Agora podemos abrir para questionamentos, dúvidas, conversas. Beleza. Professor, numa situação... Dá para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Ouvindo, Léo, tudo bom? Ai, Jorge, só deixa eu responder o Jorge aqui. Valeu, Jorge, que bom. Precisando de ajuda, tamo aí. Fala, Léo. Então, assim, um exemplo aí do plástico mesmo, que é um, nossa, exemplo muito bom.
eu tô assim, tipo, na apresentação da problemática. A problemática do plástico é muito abrangente, né? Vai Exato, eu desde dei poluição eu só comentei dois até problemas. tipo, o problema é muito grande, né? Sim. E não sei se seria um erro a gente não apresentar determinadas coisas da problemática do plástico. Por exemplo, vamos dizer que tem um plástico que não tem tanto problema com biodegradabilidade. E daí eu vou, por exemplo, meu projeto traçou essa observação porque eu já pensei numa resposta para aquilo, né? Você diz o E objeto de estudo é o plástico biodegradável. vamos dizer que seja, isso já existe, né? E Uhum. daí eu vou, tipo assim, traçar a aplicação dele, por exemplo, para embalagens de refrigeração. O pessoal da USP fez isso há alguns anos atrás. Uhum. E na problemática, eu não preciso abordar, no caso, o plástico não degradável, né? Exato, porque o objeto do teu estudo é o plástico biodegradável. Então você já está partindo do princípio de algo que já é uma solução, né, para determinados problemas, certo? Certo. Isso. Então, eu Gente, não eu não sei preciso. quem que tá com o microfone aberto, mas por enquanto deixa só o Léo, porque tá dando ressonância. Léo, é você que tá falando? Não. Ah, Macaia, acho que. Deixa eu responder aqui. O Léo. Peraí, deu uma confusão aqui porque eu não consegui escutar nada. Acho que foi você que falou, Macaia? Não, não tá tudo bem não, porque é a primeira Ah, tá aula que eu tudo bem? Não, tudo bem não, porque é a primeira aula que eu assisti, né? Eu nunca assisti a aula da professora, né? É a Mas, primeira aula? isso, Ah, tá. Você viu que eu joguei lá o link para vocês? Lá no chat, para você ver as outras aulas? sim, tá no chat? Tá ali no chat o link. Tem o link da pastinha. Aí nessa pastinha tem todas as aulas anteriores, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Deixa eu terminar aqui de responder o Léo. Tá Se bom, você puder só desligar o microfone aí que tá dando ressonância com o dele. Não tô conseguindo ouvir daí. tá bom. Obrigada. De Obrigada, nada. Macaia. Léo, Oi. tá me Então, ouvindo? se eu não Então, tenho uma resposta para toda a problemática, eu apresento a parte que eu consigo resolver, eu tenho que mostrar tudo. não precisa, porque imagine, você está falando de plástico biodegradável. Se você tiver que falar de todos os plásticos fabricados, pelo amor de Deus, você vai passar. Isso é uma tese de doutorado, tá? É muito pano para manga. Então, é aquilo que eu falei, Léo, tem que focar. Né? Lógico que uma das justificativas para você ter escolhido esse tema é justamente não falar sobre colocar esse plástico biodegradável em evidência, uma vez que os outros plásticos, né, os outros tipos de polímeros e tudo mais, né, são prejudiciais ao meio ambiente e tudo mais, lá, aquelas coisas, mas só comentar, né? Por quê? Porque o teu foco, no caso, pelo que eu entendi, teu objeto de estudo já é o plástico biodegradável, né? E o que é que você quer fazer, quer apresentar com relação a ele? A utilização dele aonde? É um exemplo, né? Seria nas embalagens de refrigeração, aquelas que você coloca em cima de por exemplo, de um bife lá para refrigeração. Um exemplo, no caso. Ah, tá. Você diz aquele tipo plástico filme? Só que daí é um Isso. plástico biodegradável. Ele é feito a partir da fécula de mandioca. Sim, sim. Ah, sim, eu vi esse estudo. Aham, super interessante. Sim, por exemplo, ele substituiria o PVC, o plástico PVC, né? Então, e esse plástico, ele tem vários derivados ainda. O PVC, ele tem o PVC mole, o PVC termofixo, o PVC maleável, você tem vários tipos de PVC. Então, aí, no caso, você teria que focar no tipo de plástico, entendeu?
É um exemplo só que eu tô dando para você focar o trabalho, entendeu? Para não ficar Entendi, muito, prof. para não ficar muito abrangente. Uhum. Por isso que Obrigado. é importante sempre vocês se perguntarem para ir focando, sabe? Porque você falou de uma coisa bem importante, Léo, que é, por exemplo, essa questão do plástico, é um tema muito abrangente, né? Então, por isso que quanto mais você afunilar, mais fácil é de você desenvolver a pesquisa. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisinha? Professora, é a Marciana, Oi! você não passou nenhuma atividade nessas 3 aulas, né? Você Não. está conversando com a gente sobre esse trabalho que a gente da Faculdade Van Gogh já tem um trabalho sobre esse projeto para a gente fazer. Então, foi bom que abriu um pouco mais a mente. Isso, eu fico muito feliz, Marciana, porque assim, eu dou, como eu expliquei, né? Eu dou a parte da teoria, né? Eu não oriento vocês, quem orienta é o professor do projeto, né? Mas o que eu posso fazer é dar algumas ideias, ajudar, né? Então, às vezes, vocês me trazem aí algumas situações que talvez eu possa dar alguma ajudinha, ok? Mas eu não passei nenhum trabalho ainda, eu vou deixar para a semana que vem. Como semana que vem é feriado e não vai ter aula, pessoal, semana que vem não vai ter aula, eu vou deixar na nossa pastinha. Então, deem uma olhada daí na nossa pastinha, beleza? Mas eu boto mensagem no chat, pode ficar sossegado. Então, deem Tá sempre bom. uma olhadinha na nossa pastinha, deem uma olhadinha, né, no nosso chat aqui da nossa aula, porque tem feriado, mas assim, a vida segue, né? Então eu não posso deixar para a última hora. Vai ser uma atividadezinha objetiva, assim, só para sentir o que vocês estão achando, o que vocês estão, né, entendendo aí da disciplina. É que eu nunca tinha feito um trabalho desse. É a primeira vez. Quem está no terceiro semestre já fez. Aí no começo eu fiquei meio assustada, mas agora já deu uma clareada, vai dar para fazer bem. Obrigada, boa noite. Isso. Imagina que isso, Marciana, e precisando é só me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau, boa noite. Boa noite. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, podem trazer aí para mim algumas observações do tema de vocês, né? A prof tenta ajudar de alguma maneira, tá bom? Boa noite, Mayara. Boa noite, Léo. Boa noite. Professor, Tem uma pergunta. Oi, Macaia, diga. só Oi. tem um trabalho para fazer? Tem um trabalho para fazer? Tá, peraí, quem que tá perguntando? Porque eu tô com 2 microfones abertos, o Ângel e o Macaia. Quem que tá falando? Pode deixar uma caia primeiro, professor? Ah, tá bom. Macaia, fala. Tá bom, obrigado. Professor, tem um trabalho para fazer? Tem um trabalho para fazer? Não, Macaia, falei, agora não tem trabalho nenhum. Eu vou deixar uma atividade ainda na nossa pastinha, tá bom? Com as instruções, talvez seja uma atividade objetiva para vocês me entregarem lá para frente, não precisa me entregar agora, né? Eu vou deixar a data certinho, tá bom? Mas vai estar lá na nossa pastinha. Estou colocando aqui o link, né? Então não se esqueçam, guardem esse link é da nossa pastinha da disciplina. Então eu vou deixar uma atividade lá, ok? Sim. Tá bom, obrigado. De nada. Fala, Ângel. Professora, você está comentando sobre esse tipo de estudo e tipo de trabalho, assim? Ele tem que ser escrito, geralmente, em terceira pessoa, né? Tipo, não é uma opinião nossa. Tem que ser, tipo... Tem que ser meio que universal, digamos assim. Isso. Todo o trabalho técnico de científico, ele é redigido, né, em terceira pessoa ou de maneira imparcial. Ou seja, quando você, por exemplo, vai concluir o trabalho, você vai escrever, conclui-se que, né, é observado, ou os experimentos foram aplicados, né? Então, sempre assim, de forma imparcial ou em terceira pessoa. E você tem razão, porque o desenvolvimento científico ele tem que ser apresentado de forma imparcial,
né? Para não, uma que você quando escreve em primeira pessoa, eu executei, eu fiz, além de ficar muito prepotente, você acaba tomando aquilo, né, como um objeto seu, né? Mas não, o conhecimento ele deve ser de todos, né? Então você tem que abrir dessa maneira. Mas isso a professora de comunicação e expressão, não sei se vocês têm essa disciplina, ela comenta, né, na parte de elaboração de textos, de resumos e resenhas, e eu também vou falar, tá bom? Nas próximas aulas eu vou falar sobre elaboração de textos, como que vocês devem elaborar os textos, e daí a prof vai falar alguma coisa nesse sentido também, tá? E mais uma pergunta, professora. Você vai nos guiar, tipo, para como a gente pode conseguir essas fontes para usar na nossa metodologia científica? Sim, as fontes, sim. A gente vai ter uma aula sobre plataformas de pesquisa que eu vou passar para vocês aqui no Google, assim, sabe? Pesquisa básica. Putz, usando o Google mesmo. Como que eu faço para buscar um tema? Né? Então, utilizando o Google Acadêmico, portal da CAPES, o site, por exemplo, às vezes da FATEC, que a gente tem link com bibliotecas externas, né? Então, são formas de busca científica onde você tem uma fonte creditada, né? Uma fonte mais confiável, tá bom? A prof vai ajudar vocês nesse sentido, sim. Tá bom, professora. Muito obrigada, viu? De nada. Tenha uma boa noite. E boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Oi, Eliane, e a prova? E a prova está marcada para a penúltima semana de setembro. Olha, eu vou ser bem sincera, gente. Eu sou uma pessoa meio tipo out of rules, tipo, eu não sigo as regras. Então, tipo, às vezes eu atraso uma semana minha prova, sabe? Daí eu aviso vocês, pode ficar sossegado. Mas tá, assim, planejada entre o dia 21, que acho que uma aluna aí deu a letra, entre o dia 21 e 25, 24 de setembro, alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu disse, vai ser uma prova objetiva. Infelizmente, eu não tenho como fazer uma prova discursiva, porque eu tenho alunos aí da Van Gogh, então eu tenho que unificar uma metodologia de avaliação. Daí eu vou fazer isso e vou passar a avaliação para vocês fazerem nesse meio tempo aí, né, que tem aí disponível, que eles vão aplicar as provas, ok? E daí quem for da Van Gogh, quem vai corrigir as provas são os professores da Van Gogh, não é a gente, não. Entendi, professora. Obrigada. Viu? Beleza. Boa Imagina, noite. Eliane. Boa noite, beijo. Boa noite. Outra. Obrigada, Pro. Boa noite, bom descanso. Beijo, beijo. Beijo, Sandra. Beijo, Eliane. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite, Sandra. Tchau. É Ana. Agora é a Ana que falou. Ai, desculpa, é que eu vi a Sandra piscando o nominho aqui brilhando. Mas boa noite, Ana. Boa noite, prof. Tchau, Tânia. Tchau, Macaia. Tchau, Jorge. Valeu. Estou desconectando e parando de gravar nessa aula, tá, pessoal? Beijinhos. Qualquer coisa me mandem.